dentro do assunto globalização, o que nos interessa na sociologia? A gente vai falar mais dos aspectos econômicos e sociais. Na geografia, porque a gente acaba estudando globalização em todas as áreas, né? Ou melhor, principalmente assim, história, geografia, sociologia, entender por que em todas, mas cada uma com o seu interesse. O interesse da geografia é ver como o ser humano transforma o espaço geográfico. O da sociologia é ver como as dinâmicas sociais se transformam, certo? Tá, isso vocês já sabiam. Então, agora a gente está falando de globalização dentro da sociologia. E, cara, a globalização, esse processo do capitalismo global e principalmente os eventos Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, eles foram determinantes para o cenário atual que nós temos hoje. Então, se tudo que está acontecendo hoje está acontecendo dessa maneira, é porque isso foi plantado, nós estamos colhendo, né? É porque essas ações todas tiveram um antecedente lá atrás, né? Toda ação tem uma reação. Então, houve uma ação lá atrás e a reação é esse cenário político e econômico atual que nós temos hoje. Que é claro que para ser um cenário político e econômico, precisa ser um cenário social, certo? Nós temos que ter uma sociedade que está envolvida com tudo isso, que aceita algumas coisas, que não aceita outras, e que vai moldando essa dinâmica econômica, certo? Na maioria dos casos, nós somos sempre mais pacíficos, né? A gente tem aceitado muito as imposições do mercado, as imposições do capital, para o bem de alguns, para o mal de outros, enfim. Isso são situações que vão acontecendo. Mas entender que eu estou colocando assim notícias durante a aula e que a gente está falando de dólar e vai usar termos da economia em sociologia, está intrinsecamente ligado ao fator dinâmica da sociedade, que é o que se estuda em sociologia. Como é que a gente chegou até aqui? De que maneira as coisas foram acontecendo para que hoje nós tivéssemos uma manchete como essa: dólar sobe 0,82%, fecha 5,384%. A bolsa avança 1,39% na segunda alta seguida. A gente fecha essa manchete e o mais importante da sociologia, o objetivo principal da sociologia é tirar as pessoas do ostracismo, é tirar as pessoas do meu mundo, do meu dia a dia, observar que você está incluído numa sociedade e tudo que aconteça nela vai ter algum tipo de consequência para você. Então, eu ver uma manchete dessa de jornal, enfim, site, né, eu ver uma manchete dessas, pode passar despercebido para mim e eu não dar bola. Mas que tal se eu deixasse de ser um analfabeto político e me tornasse uma pessoa crítica, analítica e que consegue ver, a partir de uma manchete dessas, quais serão as consequências disso para o grande agronegócio, a consequência disso para grandes indústrias e a consequência disso para mim, para o meu pequeno comércio, numa cidade de menos de 30 mil habitantes, no litoral de Santa Catarina. Tá? Porque tudo vai ter consequência na roupa que eu vou usar, na comida que eu vou comer, tá? Então é bem importante que vocês entendam a lógica e a importância disso. A minha intenção maior é assim, ó, é vocês verem uma notícia dessas, uma manchete dessas e entenderem o que isso significa no nosso dia a dia, que não é preenchimento de espaço da imprensa ou no papel ou em sites de notícia. É uma necessidade da população saber e entender onde isso se encaixa na vida da gente, tá? Então, é por conta disso que a gente estuda a sociologia, por conta disso que a gente estuda o capitalismo e a globalização e esses processos econômicos dentro da sociologia, porque eles interferem na dinâmica social, nas coisas que nós temos hoje. Se está como está, bom para alguns, ruim para outros, é por conta de algo que já existiu e das ações que a gente está tendo agora, ok? Então, vamos lá. Onde nós estávamos? Ah, tá. Nós estávamos exatamente nesse meio entre Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, né? E estávamos lá falando do Acordo de Bretton Woods, não é? Falando do Acordo de Bretton Woods para a paz, que esse acordo teve livre comércio com regras, o dólar tornou-se moeda universal, tudo isso eu falei na aula passada para vocês. Com os Estados Unidos como líder da política e da economia, começa o chamado processo de globalização econômica, tá? Onde a intenção é levar o capitalismo ao máximo de países possíveis. E hoje é muito simples da gente observar se deu certo ou não, porque naquele momento eles estavam tentando a implantação. Hoje, nós que avançamos, é como se nós estivéssemos
numa linha do tempo, né? Numa viagem no tempo, e a gente vê o seguinte: então, acho que deu certo, certo? Assim, eu não estou dizendo que foi bom, presta atenção. Eu estou dizendo que eu acho que realmente deu certo para o capitalismo e para a globalização, todas essas investidas, todas essas estratégias, porque hoje quem domina o mercado é o capitalismo e o sistema político atual é o capitalista, né? O sistema econômico é o capitalista. Então não tem retorno. Essa história de ter medo do comunismo, medo do socialismo, de fato, gente, assim, eu gostaria de ensinar vocês, não saiam xingando, nem brigando, nem nada com as outras pessoas, sabe? É importante, lembra da filosofia? É que vocês tenham cuidado, se vocês entendam para vocês, e se possível expliquem também, mas não sair brigando. Gente, como que eu vou falar de uma força comunista e de uma força socialista no Brasil se ela não tem esse poder? Tá, digamos que houvesse uma loucura no Brasil e alguém tentasse implantar o comunismo e o socialismo no Brasil, que força essa pessoa teria? O mundo hoje é de comércio econômico global, global, capitalista, global. Então, um depende do outro, certo? Esses comércios, eles são interdependentes. Não tem como, de uma hora para outra, o Brasil tornar-se, de repente, um comunismo e ficar sem apoio econômico de lugar nenhum, apoio político sem lugar nenhum. Por mais loucura, por mais utópico que seja o comunista, ele tem noções de que a situação seria de quebra do país e fome e necessidade, porque ninguém fecharia acordo, nem os comunistas atuais, porque eles já se solidificaram dentro do que eles têm, eles não vão abraçar um comunismo novo com risco de quebra, entendem? Então, o capitalismo, esse sistema econômico capitalista, o sistema político democrático no Brasil, ele está dado, gente. Sabe, não existe uma revolta comunista, não existe um grupo querendo dar o golpe comunista no Brasil, porque mesmo que exista pessoas pensando nisso no Brasil, isso simplesmente não acontecerá. Não vai existir possibilidade. E se houver a tentativa, será derrubada imediatamente. Nós temos forças capitalistas, países capitalistas fortíssimos que não permitiriam isso no Brasil, porque eles perderiam o mercado externo, perderiam exportação, perderiam valorização da moeda deles, do dólar, do euro, com o mercado, com o Brasil. Então, não é algo que envolva meia dúzia de pessoas do comunismo que vão dar golpe no Brasil. É algo que envolve economia global, política externa, valores de moedas internacionais e o real diante disso. E o Brasil, com a sua dimensão territorial e sendo a 10ª maior economia do mundo, tá? Então, quando virem manchetes, eu conheci, vai se implantar o comunismo no Brasil. Gente, vocês já têm instrução para entender que não. A maioria do povo brasileiro não. Aí tem medo, aí vota e etc. E não entende. Mas vocês estão tendo base para entender isso. E a base principal, eu vou explicar tudo hoje. Como é que a gente chegou onde está e somos capitalistas e está dado. No nosso caso aqui, entende? Porque somos grandes parceiros dos Estados Unidos. E porque o Brasil, por ter uma característica de ser um país pacífico, de ser um país neutro, de ser um país que fecha alianças com muita facilidade, né? Não é um país que arranje muita encrenca, pelo menos até agora não. Então, como nós temos toda essa rotulagem atrás de nós, como nós temos todas essas vantagens, é muito complicado a gente falar de um Brasil que vai entrar em conflito, que vai mudar o seu sistema radicalmente. Isso não vai acontecer. A tendência maior do Brasil é ir cada vez mais para a direita do que para a esquerda. Tá, gente? Nós temos, assim, do nosso lado, ou acima de nós, enfim, grandes nações que não deixariam isso acontecer, porque sabem que seria desvantajoso para eles perder o Brasil, tá? Como eu disse, Brasil, país com maior biodiversidade, maior rede hidrográfica, abastecimento de água, Brasil com grandes áreas de fronteira, Brasil com grande área de litoral. Olha, gente, tem tanta característica boa no Brasil que essa situação de vai acontecer o comunismo,
tem tanta política, ciência política, tem tanta economia, tem tanta sociologia envolvida nisso, que se as pessoas tivessem conhecimento de no mínimo 20%, e do pouco que eu passo para vocês em sala de aula, se todos tivessem esse acesso, as pessoas deixariam de falar essas coisas. E quando alguém falar, se alguém falar disso para você, de comunismo no Brasil, só responde assim, sim, sim, na Terra plana, o próximo passo é o Brasil tornar-se comunista. Só responde assim, sabe? Porque tem que ter conhecimento, tem que ter bagagem nas costas antes de levantar esse tipo de discussão. Vamos montar a bagagem de vocês, né? Vamos começar a analisar. Então, eu estou lá numa situação de pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil aliado dos Estados Unidos, aliado do grupo que venceu, mas um aliado pequenininho por enquanto. Porém, os Estados Unidos ganha, cresce, começa o processo de globalização econômica e quando os Estados Unidos acham que agora o domínio é total, surge um grande país chamado União Soviética, que não quer não quer implantar o sistema capitalista, que é o sistema socialista. Só que os dois são gigantes do hemisfério norte e os dois são vencedores da Segunda Guerra Mundial. Como que vai se estabelecer isso agora? Aí começa aqueles conflitos e acordos para não ter conflitos, a intenção desse, inclusive, né, do Bretton Woods, acordos para não ter conflitos, abre-se Banco Mundial para fazer empréstimo para países quebrados, o FMI, e vão fazendo o BIRD, que eu falei para vocês, Banco para Reconstrução do Desenvolvimento, vai acontecendo todas essas bases, essas formações para não acontecer uma outra guerra. E também é formada a ONU, Organização das Nações Unidas. Com qual objetivo? Que não aconteça outra guerra. Porém, Estados Unidos e União Soviética começam a se provocar de uma maneira tão intensa que eclode a Guerra Fria, em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Só que o mundo já estava bastante destruído. A Europa, principalmente. Quem que vai poder manter esse processo de destruição? Além de ninguém querer, porque perder mercado com a Europa prejudica qualquer um, em especial os Estados Unidos, porque comercializava com a Europa, apesar de ter destruído a Alemanha, etc., né? Então, não é interessante para ninguém. Então, o que acontece? Vamos ajudar a Europa a reconstruir. E eis que os Estados Unidos dá a cartada de mestre dizendo, seguinte, Europa, nós temos dinheiro, eles que destruíram a Europa, mas tudo bem, uma boa parte, né? Nós temos dinheiro para a reconstrução da Europa, nós temos dinheiro para a reconstrução do Japão. Agora, a gente empresta para vocês, já que vocês não têm de onde tirar, nós emprestamos esse dinheiro para vocês, em troca, vocês assinam um acordo, um contrato e assumem o compromisso de só negociar com países capitalistas. Entenderam a jogada? Eu te ajudo, eu te estendo o braço para te levantar, mas você só vai andar comigo e jogar no meu time. Então, aí os países da Europa só tinham 2 opções, ou continuar passando fome e miséria, como estava acontecendo, e ter pessoas tentando migrar pela Europa toda, mas não dava certo, porque a Europa estava com um cenário horrível, político, econômico, estrutural, ou dar a mão para os Estados Unidos, levantar e tentar retomar. Os países que fizeram acordos com a União Soviética, podem ver, hoje eles são países que não têm o crescimento e o potencial econômico que países que se aliaram aos Estados Unidos e ao capitalismo tiveram. A gente está falando ali Estônia, Letônia, eles não têm a mesma capacidade hoje econômica e nem política que uma França, uma Alemanha, uma Espanha, que foram países, né, se eu for falar Alemanha, Itália, países que foram destruídos na Segunda Guerra Mundial e que hoje já se apresentam novamente dentro do G10, que é o G7, que é os 7 países mais ricos do mundo, e que hoje tem uma economia de destaque, né? Então, hoje nós estamos assistindo a história, mas naquele momento eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Quem ficasse do lado da União Soviética ou quem ficasse dos Estados Unidos que se daria melhor? Hoje a gente sabe que, com certeza, quem ficou do lado dos Estados Unidos teve muito mais vantagem, teve possibilidade de crescimento, de todas essas coisas, né? Então, assim, ó, pensando nessa situação toda, e enquanto eu estou falando disso, vocês vão pensando no dólar, tá? Vão pensando no dólar. Agora, eu queria que vocês, bem rapidinho, para eu poder continuar explicando, lessem esse textinho que está em um box roxo na página 7. Bem rapidinho. Está escrito, desde que o capitalismo retomou sua expansão pelo mundo, dá uma olhada lá.
Já leram? Só para a gente poder continuar aqui. Olha só, para quem não leu, eu vou falando rapidinho agora. Então, como eu estava dizendo para vocês, os Estados Unidos vai tomando a frente, vai crescendo. E aí, o capital dos Estados Unidos, a moeda dos Estados Unidos, ela vai tornando-se cada vez maior, vai tomando uma escala diferente, né? Uma amplitude muito maior. E como, apesar de ter as duas potências ali disputando, Estados Unidos e União Soviética, como o dólar já era a moeda oficial, como os Estados Unidos já tinha conseguido instituir o dólar como moeda oficial ou moeda universal, né? Desculpa, internacional, o dólar já era moeda internacional, então ele vira referência nos países que são capitalistas. Então, em todos os países capitalistas, a referência de valor é o dólar. Nesse aspecto, a União Soviética não tem como competir naquele momento, certo? Porque o dólar, antes da briga entre Estados Unidos e União Soviética, o dólar lá no acordo de Bretton Woods já tinha se tornado referência mundial, já era a moeda internacional. Então, agora, qual que é a situação? Entrando numa guerra fria, entrando numa situação de instabilidade econômica e política de novo, apesar de não ter conflitos, agora os países precisam ter uma reserva monetária. É importante que todo país tenha um dinheiro reserva, porque com tudo que o mundo já tinha passado, e guerras, e quebra de bolsa de valor, e etc. e tal, nesse novo sistema capitalista, há uma certa instrução ou uma dica, assim, para que os países criem reservas monetárias, para que eles tenham um espaço para guardar dinheiro. E essas reservas monetárias, adivinha? São em dólares, é claro. Com isso, o dólar valoriza-se demais, porque todo país tem uma reserva monetária. Todos os países do mundo têm que ter uma reserva monetária. Sim, o Brasil também tem. E essa reserva monetária, ela só pode ser usada em casos extremos, tá bom? E essa reserva monetária, ela é em dólares. Todos os países do mundo, mesmo os países do euro, a reserva monetária, ela é feita em dólar. Por quê? Porque o dólar é a moeda internacional, é a moeda de maior circulação no mundo hoje. Então, imaginem você ter um país em que todos os outros países baseiam as suas principais reservas econômicas na sua moeda. É uma moeda que vai valorizando sempre, né? Porque nenhum país vai querer que essa moeda desvalorize tanto, porque a reserva internacional dele é nessa moeda, é em dólares. Então, todos os países têm reservas monetárias e essas reservas monetárias são em dólares. Aí aquela pergunta, né? Quantos dólares o seu país tem guardado hoje? Que é a reserva monetária. É para usar em caso de catástrofe, em caso de pandemia, embora ninguém tenha cogitado usar a nossa reserva monetária brasileira, porque a nossa reserva monetária brasileira, ela foi gasta, uma boa parte dela no início, metade de 2019, tá, gente? Ela foi usada para financiamento de navios e coisa errada assim, ninguém ficou sabendo, né? Mas dá uma pesquisada lá depois. Ela foi utilizada, uma boa parte da nossa reserva internacional, porque ela estava rendendo juros altos e manter isso em bancos internacionais é caro. Então, o governo resolveu gastar um pouco. A gente não estava passando por nenhuma situação difícil, não tinha nenhuma catástrofe, nenhuma guerra e tal. Ninguém imaginava que logo depois viria uma pandemia e a gente poderia precisar desse dinheiro, mas que agora já estava em boa parte gasto, né? Então, por isso a grande briga, assim, meu Deus, a gente precisava desse dinheiro e tal, certo? Mas tá, a gente está falando do dólar. O valor da moeda local, o valor da moeda de cada país, varia de acordo com a oferta e a procura de dólares no sistema internacional financeiro, tá? Então, assim, conforme as pessoas vão procurando o mercado financeiro brasileiro, elas vão negociar conosco, tanto o produto da agricultura quanto da indústria, os países que nos procuram e que querem o nosso produto, que vão negociar com a gente, vão procurar o nosso mercado financeiro, vão fazer essas negociações em dólar. Então, quanto mais dólares nós tivermos, mais a moeda dólar é valorizada, não o real, tá? Quanto mais dólares entrando no país, mais o dólar se valoriza aqui. Por isso que hoje o dólar está 5,38, porque as nossas exportações, de certa forma, elas melhoraram. Nós estamos conseguindo vender bem na área agrícola, tá? Na agricultura e na pecuária, nós estamos conseguindo manter o mercado estabelecido, apesar da pandemia e tudo, e com isso está entrando dólares no Brasil. Entrando dólares no Brasil, qual é a moeda que valoriza? O dólar. Né? Então, aqui no Brasil, o dólar sobe 0,82 e fecha 5,384. Desvaloriza o real?
desvaloriza o real, mas valoriza a economia internacional. E nesse momento, a economia internacional é bastante importante para a gente. Onde está o problema de subir o dólar? Na nossa mesa, para a gente, porque daí para o consumidor final aumentam os preços e para nós torna-se ruim o aumento do dólar. Mas para a economia, para a estabilidade econômica do país, geração de emprego, de dinheiro, é bom que o dólar suba de valor. Entenderam? Os produtos para nós vão chegar mais caros, mas a nossa economia mantém uma certa estabilidade, ela cresce. Não dá para dizer assim que o dólar vai ter uma disparada e a gente vai achar isso bom. Não, também não é tanto. Mas esse aumento do dólar, quando ele acontece assim por questões de mercado financeiro, isso representa que as nossas vendas estão aumentando lá fora. A nossa exportação está boa. Então, aumentou o dólar aqui dentro porque a gente está tendo mais dólares envolvidos nas negociações, certo? Agora, quando a gente perde o investimento em dólares, aí há um desequilíbrio das contas nacionais e a gente vai ter saldo negativo. Aí o dólar baixa muito, quem precisa, quem é pessoa física, né? Nós, cidadãos comuns, não empresários e tal, não grandes empresas, grandes indústrias, a gente pode investir em dólar nessa época, quando ele tem uma queda, uma baixa do dólar. Mas para a economia do país em si, o fato do dólar baixar o valor não é bom, tá, gente? Então, tem sempre esses dois lados da moeda, né? Fazendo um trocadilho, já que a gente está falando de moeda, de valores, de dólar, tem sempre esses dois lados da moeda. Para a economia de exportação é bom, traz dinheiro para o Brasil, aumenta o nosso PIB, melhora a estabilidade econômica, mas para a população em si, no dia a dia, isso não é tão bom porque representa aumento nos valores e nos preços. Isso não seria problema se nós estivéssemos num país europeu, por exemplo, né, que tem uma boa qualidade de vida, que tem bons salários. Agora, num país onde eu tenho 50 e agora eu não lembro exatamente se é 52 ou 53% da população recebendo em torno de um salário mínimo, isso é problema. Por quê? Porque o pessoal que faz exportação de produtos, principalmente da agricultura e da pecuária, vai ganhar bastante com isso, vai pagar bastante impostos e outros tributos e vai crescer, vai manter a nossa economia estabilizada. Porém, para o pequeno comerciante, aquele que gera emprego pequeno assim na cidade, para o assalariado, para as pessoas que recebem esse salário em torno de um salário mínimo, isso é péssimo, porque na hora de fazer as compras, os produtos vão estar mais caros, o aluguel vai estar mais caro, o combustível vai estar mais caro, e aí o dinheiro que essa pessoa recebe, o valor monetário que essa pessoa tem por mês, não é suficiente para ela manter a qualidade de vida, porque os preços sobem, entenderam? Então, para a economia do país é bom, mas para a economia pessoal de cada um não é bom. Como eu estou em sociologia, e a gente está falando da dinâmica da sociedade, o país vai enriquecendo e as grandes economias do país vão enriquecendo junto, os grandes setores, né? No caso, agricultura, exportação, que são esses nesse momento que estão crescendo. Mas, por outro lado, a população, ela fica à mercê da alta de valores, ela fica, como é que eu vou dizer, à margem disso, né? Ela fica sem ter certeza da próxima compra do mês, do valor do aluguel, porque esses valores vão aumentando. Então, é como se nós tivéssemos a engrenagem de um relógio lá, pega a engrenagem, ela encaixa e vai sempre para o mesmo lado, elas vão girando juntas. Quando isso acontece, há uma alta do dólar, a gente tem que ver, prestar atenção para qual caminho isso vai, qual lado isso vai tomar, porque um lado está girando para o bem, e o outro lado está girando para o mal. Uns estão ganhando, outros estão perdendo. A engrenagem para, certo? Porque não adianta o Brasil estar vendendo muito lá fora e a economia aqui dentro quebrar. Também não adianta. Então, vamos inverter, vamos parar de vender lá fora, vamos investir só aqui. Também não dá, porque aí eu cresço a economia local e a hora que eu precisar da economia global ou de outros países, de produtos de outros lugares, eu não tenho. Entende? E em algum momento isso não dá certo. Essa matemática não fecha. A matemática financeira tem que ser aquela em que eu somo e agrego o tempo todo. Se eu estou conseguindo crescer financeiramente no mercado de trabalho, no mercado financeiro, no mercado econômico de exportação, eu tenho que criar uma estratégia firme dentro do país para que os pequenos que estão aqui dentro possam crescer junto e possam ter aquilo que a gente chama de PPC,
em economia. Eu espero que você esteja notando essas coisas. Poder de paridade de compra significa, por mais que aumente o preço das coisas, meu salário também aumentou, meu ganho no meu comércio também aumentou e eu posso pagar por isso sem reclamar. Entenderam? Pode aumentar o preço da roupa, pode aumentar o preço da comida. Eu estou vendendo mais também. Então, eu tenho condições de comprar e pagar mais por isso e aumentar o salário dos meus funcionários para que eles também possam pagar mais por isso. Aí fecha o cálculo financeiro. Agora, quando cresce a exportação e não está crescendo dentro do país a capacidade econômica ou o valor de salário, aí a gente tem tá? Enfim, voltando aos Estados Unidos, essa valorização do dólar, essa lógica do dólar ser hoje reserva monetária e moeda internacional, fez com que os Estados Unidos pudesse desenvolver um alto poder tecnológico e um alto poder militar, certo? Mas o que o poder militar tem a ver com isso, né? Já vai. O que o poder militar tem a ver com isso? Porque ele representa, gente, a autonomia do país, a organização de cada país. E o nosso país, o Brasil, ele nesse momento tem um dos poderes militares mais respeitados do mundo, tá? Então, essa história também, outro mito, de ficar pedindo intervenção militar, a volta da ditadura, isso não vai acontecer. Porque nós temos hoje, mas o general Heleno falou que não sei o quê. Não, é impressão só, ou é má interpretação, eu diria. Porque o que nós temos na atualidade hoje, o que nós temos no momento atual hoje, certo? É um exército que é conhecido no mundo inteiro por ser um exército pacífico e neutro. Nas últimas intervenções do exército da ONU, que é um exército composto de representantes de exércitos de vários países do mundo, que fazem parte da ONU. Nas últimas investidas desse exército misto, tinha que ter uma equipe que liderasse. Vocês sabem que foi o Brasil que liderou essas equipes do Exército da Paz da ONU, né? Principalmente, muito reconhecido lá fora, na MINUSTA, que foi a missão feita no Haiti, certo? Depois da destruição com o terremoto, depois a destruição com os conflitos civis, enfim, a população estava em situação extrema. Aí foi o Exército Brasileiro que liderou o Exército da ONU e foram para uma missão no Haiti de recuperação. Isso foi tão bom que em 2017 as tropas brasileiras e as tropas da ONU se retiraram do país porque o país já tinha condições de caminhar sozinho. Então o Haiti ficou rico. Não. Mas o Haiti tem estabilidade política e estabilidade econômica hoje. Agora, eles precisam batalhar e crescer, né? É como se aquela criança que está começando a aprender a andar e tem que ter o pai e a mãe firmando. Estava ali o exército da ONU, o exército brasileiro firmando. A partir do momento que eles conseguem dar os primeiros passos, agora eles têm que crescer por conta, né? E aí, em 2017, esse exército volta para o Brasil. Foram em 2013, voltam em 2017, né, para cá, para poder estabelecer, deixar que eles se estabeleçam de novo lá. Então, esse poderio militar que o Brasil tem hoje é bastante importante para a nossa visualização lá fora como um país que não causa problemas, como um país que não procura encrenca, tá, gente? Então, o nosso país tem o nosso exército, ele tem uma fama, digamos assim, maravilhosa lá fora, de ser um exército de paz, um exército que negocia, um exército que procura sempre o melhor caminho para conseguir as coisas. E isso é muito bom. E a gente precisa manter isso, tá? Só tem 2 exércitos que são tão respeitados assim quando se fala em paz no mundo. É o exército do Brasil e o exército da Suíça, tá, gente? E isso é bom e importante para nós, inclusive para as questões econômicas, porque significa que é um país que tem estabilidade civil, estabilidade política, né? Então ele não tem grandes possibilidades de confronto, de conflito, e daí vai precisar gastar dinheiro com isso e vai desestabilizar a economia. Pelo contrário, ele mantém um processo econômico de também entrar em estabilidade. Tudo isso envolve a nossa economia e a dinâmica da sociedade, certo? Bom, acho que eu falei para vocês na aula passada, só vou relembrar, o acordo que os Estados Unidos fez
para poder manter, eu não me lembro se eu falei, mas me ocorreu de falar agora para não esquecer. O acordo que os Estados Unidos fez com esses países europeus para que eles pegassem dinheiro emprestado, mas se mantivessem capitalistas, assumissem o compromisso de serem capitalistas, foi o Plano Marshall. Tá? No Plano Marshall, os países que aceitaram dinheiro emprestado dos Estados Unidos através do FMI, do GATT, de outros bancos, né? Esses países que aceitaram dinheiro emprestado, eles aceitaram também a condição de só negociar com países capitalistas. Então, ninguém desses países podia negociar com China, nem com Vietnã, nem com União Soviética, nenhum país que tivesse qualquer vínculo socialista, certo? E aí o que acontece? Com isso, os países capitalistas se fecham entre si e eles criam um sistema de só comercializar entre si, porque principalmente os da Europa precisavam do dinheiro dos Estados Unidos. Tá, agora eu sei que não está na apostila de vocês, mas eu quero levantar uma situação assim. E o que é que nós temos a ver com isso? Cadê o Brasil nessa história? Bom, além de eu ter falado até agora sobre como o Brasil é afetado e afeta, eu também quero falar para vocês sobre... Peraí. Eu também quero falar com... Não era essa imagem que vocês tinham na tela? Qual imagem estava na tela? Era Gente, essa? Essa aí mesmo. essa? Ah, tá. É eu que tinha mudado aqui, então. Ai, que bom. Olha só. O que o Brasil tem a ver com isso? Né? Onde é que o Brasil entra nessa jogada? Em que momento o Brasil entrou nessa jogada? Bom, olha só. O Brasil é o terceiro maior produtor, a gente vai falar isso em geografia ainda. É o terceiro maior produtor de ferro do mundo. Segura a informação. Aí o que acontece? Nós temos essa produção de ferro e na época a Europa estava destruída. O que os Estados Unidos faz? Eles emprestam, olha a estratégia maravilhosa desse povo. Eles emprestam dinheiro para a Europa se reconstruir. Mas a Europa não tem fábrica, não tem siderúrgica, não tem essas coisas dessa área. Ela precisa comprar de alguém. E daí os Estados Unidos fazem a seguinte jogada: só pode comercializar com o país capitalista. Você quer infraestrutura? Você quer ligas de aço, ferro? Compra do Brasil, que é nosso aliado. Aí a Europa vem para comprar do Brasil, não só do Brasil, estou falando do nosso caso, né? Mas outros também. Vem para comprar do Brasil toda essa infraestrutura para a reconstrução da Europa. Vai comprar de quem? Da CIA Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica Nacional, certo? É daqui que eles vão comprar. Quem era a Companhia Siderúrgica Nacional? Era uma empresa no Rio de Janeiro que foi totalmente custeada e construída pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos constrói a Companhia Siderúrgica Brasileira aqui, certo? Então, olha o que os Estados Unidos faz. Ele empresta dinheiro para a Europa e ele empresta dinheiro para o Brasil. O Brasil constrói uma indústria que a Europa precisa comprar. Então, a Europa vai usar o dinheiro dos Estados Unidos para comprar do Brasil, que precisa pagar para os Estados Unidos. E aí esse dinheiro retorna para os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Todo dinheiro tem esse retorno. Entenderam, gente? Como é que funcionou? Está acabando o nosso tempo. Então, assim, ó, eu vendo, os Estados Unidos compra o aço e o ferro do Brasil, abre uma companhia aqui. Gente, espera só um minutinho. Ai, ai, enfim, quando as pessoas caem, tem que levantar, né? Não ficar chorando. Enfim, vamos lá. Como eu estava falando para vocês, os Estados Unidos, voltando, retomando, investe nessa indústria no Brasil, está acabando o tempo. Investe nessa indústria no Brasil, ela cria toda essa possibilidade de infraestrutura para construção. Aí a Europa, precisando de dinheiro, pega dinheiro dos Estados Unidos, compra da Companhia Siderúrgica do Brasil para reconstruir lá,
Só que olha só, o dinheiro todo circula na mão dos Estados Unidos o tempo todo. É os Estados Unidos que emprestou para o Brasil, Estados Unidos que emprestou para a Europa. O dinheiro que a Europa pegou dos Estados Unidos, ela compra infraestrutura do Brasil, que precisa pagar a construção da companhia para os Estados Unidos. Então, o que o Brasil faz? Ele usa esse dinheiro para pagar para os Estados Unidos. Que dinheiro que era esse? Dos Estados Unidos, que foi para a Europa, que veio para o Brasil, que volta para os Estados Unidos. Entenderam, gente? Então, hoje, se os Estados Unidos a grande potência que é por conta de ter feito jogadas estratégicas